Se o estatuto for aprovado, quanto tempo a população levará para ser desarmada? Com a aprovação do estatuto, quem poderá ter arma de fogo? O Estado terá estrutura para fiscalizar se só essas pessoas possuem arma de fogo? O desarmamento da população vai resolver o problema da violência? De que adianta desarmar a população se a segurança pública não é suficiente? Está no ar Participação Popular, um programa de debate dos grandes temas nacionais aberto à participação do cidadão. Hoje vamos discutir o Estatuto do Desarmamento. Aprovado no Senado durante a convocação extraordinária, o Estatuto do Desarmamento deverá ser votado em breve pelo plenário da Câmara dos Deputados. A proposta aumenta a punição para a posse e o porte ilegais, fixa a prisão por até 12 anos para o tráfico de armas e prevê a realização de um referendo em outubro de 2005 para que a população decida se proíbe o comércio de armas do país. Para falar sobre o Estatuto do Desarmamento, o Participação Popular convidou o deputado federal Antônio Carlos Biscaia, do PT do Rio de Janeiro. O deputado é advogado, membro da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e membro também do Ministério Público, não é isso, deputado? Sim. Bem, deputado? Pois não. O Estatuto do Desarmamento vai contribuir para diminuir a situação da grave crise de segurança pública que o país atravessa? Nós sabemos que as armas de fogo utilizadas pela criminalidade organizada, em regra, ela é obtida de forma ilegal. O maior número de armas que se encontra em poder das quadrilhas por aí afora e resulta nessa violência incontrolável são obtidas de forma ilegal. Mas, de qualquer forma, eu não tenho dúvida de que o Estatuto aprovado pelo Senado e que vai entrar em discussão na Câmara dos Deputados é um avanço muito forte no enfrentamento dessa violência. A gente poderia começar o programa, deputado, explicando a diferença entre posse e porte de armas, né? Que eu imagino que muita gente não deve saber o que é. Atualmente é possível que a posse de armas, alguém legalmente vai a uma loja, adquire, apresenta a documentação e pode possuir essa arma em casa. O porte é usar a arma na rua ou mesmo no seu veículo, em qualquer condução. O porte, já quando ele não é autorizado, ele constitui crime. E o novo estatuto, ele ainda vai agravar muito mais, tornando o porte de arma crime inafiançável, significando que se alguém for preso a partir da vigência da nova lei com arma, não tendo essa autorização legal, permanecerá preso. Vamos então passar a nossa primeira pergunta à participação do cidadão. Como e por que surgiu a ideia de desarmar a população? A ideia surgiu principalmente pelos elevadíssimos índices de violência em nosso país, especialmente aqueles crimes contra a vida, homicídios. O país tem quase 30 homicídios por 100 mil habitantes. Em alguns centros, como Rio de Janeiro e São Paulo, já se aproxima de 50 homicídios por 100 mil habitantes. É um índice de guerra civil. Aí, todos os projetos que tramitavam nas duas casas foram examinados. Mais de 50 projetos tratando do desarmamento ou da regulamentação da posse e do porte de arma. Daí, foi elaborado esse estatuto que representou um consenso em uma comissão mista e aprovado já no Senado. Resta apenas a aprovação pela Câmara dos Deputados. E agora, nessa discussão aqui na Câmara dos Deputados, deputado, o senhor acha que os deputados... o senhor acha que vai existir uma grande resistência dos interesses de venda de armas? Sim, Evelyn, eu não tenho dúvida que a dificuldade na Câmara dos Deputados será muito maior. O Senado ele foi aprovado em consenso, em uma comissão mista e seguida em plenário. Pelas manifestações que nós temos ouvido, pelas afirmações de parlamentares que têm algum tipo de ligação com as fábricas de armas existentes em nosso país, as dificuldades serão muito grandes. Mas eu não tenho dúvida de que uma movimentação da sociedade, diversas instituições que lutam pela paz,
provocará, afinal, a aprovação desse projeto. Uma das maiores fabricantes de armas no mundo é brasileira, não é isso? A Taurus? Nós temos no Rio Grande do Sul a Taurus e a Rossi, e são fabricantes de uma grande quantidade de armas. E, lamentavelmente, a origem da arma ela é legal nessas fábricas. Saem com notas fiscais, até com guias de exportação, e depois são desviadas para o crime. Essa é uma questão que também está a exigir uma efetiva fiscalização das autoridades. Vamos então à próxima pergunta da população. Existem pesquisas que comprovam que o desarmamento é necessário? As pesquisas indicam que a arma de fogo é a arma mais utilizada nos crimes. A violência está sustentada, em regra, em ações praticadas com arma de fogo. Nós sabemos também que o Estatuto em si não vai resolver o problema, exatamente porque das mais de 20 milhões de armas existentes no nosso país, apenas 10% são adquiridas legalmente. Mais importante do que tudo isso é coibir o contrabando ilegal de armas em nosso país. E como é que a gente vai fazer isso em relação às nossas fronteiras, que é chamado de queijo suíço, né, que passa tudo? Esta é uma prioridade dentro da programação da Polícia Federal. Atualmente, com 6.000 homens para essa extensão territorial, a Polícia Federal está quase incapacitada para realizar um trabalho adequado em nossas fronteiras. Mas o aumento do efetivo e a aprovação desse estatuto facilitarão muito, até porque porte de arma daqui para frente, com a aprovação da lei, só a Polícia Federal poderá conceder. Não existirá mais porte de arma estadual. E essa Polícia Federal, será que o governo vai trabalhar para que ela esteja preparada para essa nova atribuição também? O Sistema Único de Segurança Pública, que está sendo implantado pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, objetiva principalmente priorizar o trabalho da Polícia Federal, coibindo o contrabando de armas e de drogas. É uma prioridade que já foi declarada. Tá certo. Tem até novo concurso, né, deputado? Estão fazendo concurso? Sim, a Câmara aprovou a criação de mais 3.000 vagas, 50% do efetivo. Se a Polícia Federal tem 6.000, concurso para 3.000 vagas é um aumento bem considerável. Esse concurso será realizado ainda esse ano. Tá certo. Vamos ouvir então mais uma pergunta. Se o estatuto for aprovado, quanto tempo a população levará para ser desarmada? Pelo Estatuto, todos os portes de armas concedidos perderão sua validade dentro do prazo de 90 dias. Além disso, o Estatuto prevê que quem tiver uma arma ilegalmente poderá devolvê-la e, para isso, receber até uma bonificação, um prêmio. Então, o prazo fixado é de 90 dias. A partir deste prazo, quem não estiver com uma arma legalizada está sujeito a essas penas aí, que são aumentadas com todo rigor, podendo chegar até, como foi indicado aí, a 12 anos de reclusão por crime inafiançável. Vamos ouvir então a pergunta de Francisco José da Silva, que ele tem uma pergunta interessante sobre fiscalização. O Estado terá estrutura para fiscalizar se só essas pessoas possuem arma de fogo? Esta é a maior dificuldade, porque como o maior número de armas é obtida ilegalmente, as autoridades sempre têm dificuldade, mas o Estatuto de Desarmamento, a campanha que vai ser desenvolvida junto à sociedade, favorecerá a esse controle daquelas que venham a ser adquiridas legalmente e das armas ilegais. Eu acho que esse Estatuto será um grande avanço no enfrentamento da violência. E existe alguma parte do Estatuto que trate da busca dessas armas, assim, que a polícia possa entrar nas suas residências e buscar essas armas? Então, a questão é que com a criminalização, quer dizer, é possível, desde que a questão é constitucional. A polícia só pode ingressar em uma determinada residência quando há flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade judiciária. Se há uma suspeita de que em determinada residência existem armas ilegais, a polícia pode realizar essa diligência, evidentemente. Certo. Então vamos à próxima pergunta, por favor. Com a aprovação do Estatuto, quem poderá ter arma de fogo? As restrições
para a posse serão muito grandes, a aquisição, a pessoa tem que submeter, inclusive a um exame psicotécnico, apresentar documentação que vai ser exigida, mas o porte, então, a restrição é absoluta. O porte de arma ficará proibido como regra. As exceções são para as forças policiais, para as forças armadas, abriram exceção para as guardas municipais e para aqueles clubes ou instituições que, de alguma forma, utilizem armas de fogo para práticas esportivas. Fora dessas exceções, a proibição será absoluta. E guarda municipal me parece que é a partir de um limite, um número mínimo da população, não é isso? Cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Mas, de qualquer maneira, esse é um ponto polêmico. Eu considero um ponto dos mais polêmicos, porque eu, particularmente, não concordo com esse dispositivo. Na Câmara, vou lutar para que ele seja retirado, porque a Constituição hoje não confere poder de polícia às guardas municipais. É uma guarda que tem como objetivo principal guardar os prédios públicos, as avenidas e a guarda de trânsito. Eu sou contra a que se conceda porte de arma às guardas municipais, mas esse vai ser um dos pontos que vai entrar em debate aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, e em relação à arma de brinquedo, o Estatuto também prevê punição, né? Também prevê punição, proíbe a fabricação de qualquer arma e também considera, e da mesma forma, crime esse tipo de fabricação de arma, instrumento que de alguma forma simbolize a violência. O que se busca é mudar essa cultura, principalmente para os jovens, buscar uma cultura da paz. Bem, vamos ouvir então a próxima pergunta. Com essa proibição, não vai aumentar o comércio de armas ilegal? Eu creio que não, porque ele já é muito grande. Este estatuto, repito mais uma vez, ele visa aí conscientizar a sociedade de que a arma de fogo não protege ninguém. As pessoas de bem que imaginam que, portando uma arma de fogo, possam se defender da violência, isso já está comprovado que não acontece. Em regra, os bandidos, os criminosos, eles se apoderam da arma, essa arma é utilizada aí contra aqueles que a portavam. Por isso, esta cultura é uma cultura voltada ao desarmamento da forma mais completa. E os cidadãos de bem têm que apoiar esse projeto, na minha avaliação. Mas o cidadão de bem não acha que dentro da casa dele, quem manda é ele, que ele teria o direito de ter essa arma? Ele se sente de alguma forma mais seguro. Mas as pesquisas todas, eu não tenho dados aqui, mas as pesquisas indicam que, em regra, quando ocorre qualquer ação, a pessoa não tem um preparo técnico para manuseio dessa arma. O que acontece, afinal, é que os bandidos se apoderam dessa arma. O número de armas que a criminalidade obtém em ações, seja em residências, lojas ou até empresas de segurança, é muito grande. Não se protege. Quem não está adestrado, quem não está acostumado a utilizar com muita frequência, essa arma dá uma falsa sensação de segurança. Isso que a população tem que entender. E o porte também. A pessoa que, no seu veículo ou portando uma mochila em certas áreas, acha que está mais seguro, em regra, ele vai acabar sendo subjugado e a arma vai ser recuperada aí pelo criminoso. E existe também no Estatuto a previsão da instalação de detectores de metal em áreas de shows, né, de eventos culturais. O senhor acha que isso também vai colaborar já que a fiscalização é tão difícil caso a caso, né, na invasão de casas e tal? Não, exatamente. É outra proposta que está lá, principalmente em recintos fechados, shows com jovens. Esse mecanismo de detector de metais também será obrigatório para, com isso, coibir que as pessoas ingressem em shows, espetáculos, até esportivos, campos de futebol, por exemplo, portando armas. É outra medida que visa também o desarmamento. O senhor disse que a gente vai ter um período, uma campanha para as pessoas entregarem suas armas que estão irregulares hoje. Como é que o cidadão vai poder participar disso? E, por exemplo, porque é crime você ter uma arma. Então, como é que, na hora que ele vai entregar, como é que vai acontecer? A lei prevê que se essa entrega dentro do prazo for espontânea,
não há qualquer sanção para aquela pessoa. Exatamente, a previsão é esta. Ao contrário, ele vai receber um prêmio, ele vai entregar a arma e o valor da arma lhe será repassado. A partir daquele prazo é que nós teremos aí todos os portes de arma, porventura já que as pessoas possuem, perderão sua validade. E a concessão terá um rigor absoluto. Dificilmente a pessoa que não exerça uma função nas Forças Armadas, uma função nas forças policiais, poderá ter autorização. Existe a exceção de quem está ameaçado, não é isso? Promotores públicos, juízes... Isso são leis especiais que também foram ressalvadas. Os magistrados e membros do Ministério Público têm uma concessão especial em razão das suas funções. Agora, diversas outras categorias estão aí reivindicando a sua inclusão. Por exemplo, os guardas aqui da Câmara dos Deputados estão reclamando que ficaram fora. Não, foram incluídos, não foram? Não. Acho que sim, acho que o Congresso, a guarda do Congresso Nacional, acho que está incluída, não está? Não, no que eles têm reclamado que não. O texto final, pelo que eu vi, não constava. Mas, de qualquer maneira, aqui na Câmara, esses diversos aspectos sofrerão correções. Nós esperamos no sentido do aprimoramento, para que apenas as pessoas preparadas para funções de segurança possam possuir armas e portá-las. Então vamos à próxima pergunta. O desarmamento da população vai resolver o problema da violência? É a mesma questão. Por si só não vai resolver, mas é uma medida mais do que necessária, porque a violência em nosso país alcança, como já afirmei também, níveis insuportáveis. E eu não tenho dúvida que, além do desarmamento, nós temos que buscar aí o aprimoramento das instituições com responsabilidade. Polícia, Ministério Público, Justiça Criminal, porque o Brasil é o país da impunidade. O mais grave de tudo é isso. No estado do Rio de Janeiro, em um ano, são praticados mais de 5.000 homicídios. Destes, menos de 5% são apurados, se chega ao autor. Com essa impunidade absoluta, é muito difícil realmente se coibir a violência. Mas de qualquer forma, o desarmamento é um passo importante. Já que o senhor citou o estado do Rio de Janeiro, o que o senhor achou da iniciativa da governadora Rosinha Mattheus de aumentar a alíquota do ICMS de 37% para 150% na venda de armas de fogo? Eu sou favorável a qualquer medida restritiva ao porte e à posse de armas. Só que esse aumento aí, além de descabido, ele é demagógico, porque o número de armas adquiridas em lojas, legalmente, o ano passado no Rio de Janeiro, pelo que noticiam os órgãos de comunicação, é de apenas 3 armas. Então, não é esta medida no Rio de Janeiro que vai solucionar o problema, o aumento do ICMS. A principal questão lá, a medida, é o resguardo das fronteiras. O estado do Rio de Janeiro não tem fábrica de armas. Nós temos que coibir a entrada de armas ilegais no estado do Rio de Janeiro. Vamos então à próxima pergunta da população. Por que desarmar a população se ela é a principal vítima da violência? Exatamente pelas razões que nós manifestamos anteriormente. As pessoas, em regra, não estão preparadas, adestradas para portar armas. No confronto entre o bandido e o cidadão de bem armado, em regra, esse cidadão de bem leva a pior. Ele é a vítima. Muitas vezes, um gesto, como se fosse sacar uma arma, provoca a reação do criminoso, uma reação de violência com morte e outras consequências. O relator da comissão mista especial, que foi o deputado Greenhalgh, ele gostaria de ter colocado no relatório a proibição da comercialização de armas no Brasil. E acabou saindo a proposta do referendo, né, que vai ser realizado em outubro de 2005. O que o senhor achou dessa solução? Eu estava na mesma linha do deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, no sentido de que, diante do quadro, por 3 anos fosse proibida a comercialização. Isto é, as fábricas não poderiam mais vender. Taurus, Rossi, Companhia Brasileira de Cartuchos, estariam impedidas de vender durante 3 anos. Depois desse período, o povo, a sociedade seria consultada. Entretanto, essa proposta não prevaleceu. Prevaleceu uma outra proposta. Esta proibição da comercialização só acontecerá depois da consulta popular no ano de 2005. Então, aí a sociedade brasileira vai decidir se concorda com a proibição do comércio de armas no nosso país ou não.
Eu acho que existem duas questões ainda em relação ao referendo. A primeira é o custo disso, porque ele vai ser realizado numa época que é fora das eleições municipais. O senador Renan Calheiros me parece que defende a ideia de que fosse junto para evitar mais custo, né? Somos mais de 115 milhões de brasileiros, né, a votar. Então isso seria comparável ao custo de uma eleição, né? O que o senhor acha? A nossa posição também não. Nós teríamos, no próximo ano, em outubro, nós teremos eleições municipais nos mais de 5 mil municípios do nosso país. Vão escolher os prefeitos e os vereadores. Se nós fizéssemos ao mesmo tempo um referendo sobre a questão de armas, nós transformaríamos essa eleição em um debate sobre violência e criminalidade que não cabe no campo municipal. Eu também estou de acordo que esta consulta popular tem que ser feita isoladamente, porque o tema violência já entra em debate em qualquer questão. Nesse caso seria decisivo. Nós íamos ver aí as campanhas municipais só cuidando desse tema, embaralhar as questões que não é conveniente. O município tem outras questões mais graves e sérias, saúde, educação, transporte, moradia. É isso que o povo quer que seja discutido e que seja, de alguma forma, solucionado a nível municipal. A realização desse referendo não pode gerar uma falsa expectativa nas pessoas de que isso vai solucionar, porque se o grande problema do comércio de armas no Brasil é a ilegalidade, se a gente proibir o comércio, o senhor acha que isso vai atingir um objetivo realmente? Eu acho, Eveline, que você tem certa razão na sua afirmação. O tema é polêmico. Agora, qualquer medida dá uma falsa sensação, porque o ideal seria que as forças policiais, os órgãos encarregados de fiscalização, todas aquelas indagações que foram feitas, funcionassem adequadamente, quer dizer, que não fosse possível a obtenção de armas ilegalmente. Nós sabemos que elas são desviadas, né? Até integrantes das forças policiais, eles facilitam a aquisição de armas por outras pessoas. O ideal é este, mas diante do quadro em nosso país, a aprovação desse estatuto, com todo rigor, ele tem um símbolo importante, eu não tenho dúvida disso. Talvez seja o caminho para que o país ingresse em uma nova era de pacificação da sociedade. É lógico que ao lado de medidas no campo social que têm que ser adotadas o mais urgentemente possível. Vamos passar então a mais uma pergunta da população. Um referendo para decidir sobre o porte de armas não seria melhor do que o estatuto? Exatamente aquilo que eu acabei de mencionar. O estatuto é uma lei que vai aprimorar o controle da posse do porte de arma e, ao mesmo tempo, prever o referendo que a sociedade brasileira se manifeste. As pesquisas já feitas por órgãos de pesquisa aí indicam que 80% da população é favorável a uma proibição. Vamos ver se esses 80% efetivamente se manifestam dessa maneira no momento de votar no referendo. Então vamos ouvir a nossa última pergunta. De que adianta desarmar a população se a segurança pública não é suficiente? Mais uma observação correta. Quer dizer, o desarmamento contribui. A questão de segurança pública é uma questão muito mais extensa, que envolve diversos outros problemas. Essa questão da arma de fogo é um dos componentes. Então, o que tem que se buscar é a adoção de outras medidas. E nessa linha, eu não tenho dúvida de que, no momento que o governo federal assumiu para si a responsabilidade com o Sistema Único de Segurança Pública, nós estamos também no caminho certo, eu não digo para resolver esse problema de forma definitiva, mas para reduzir os índices que são em nosso país já intoleráveis. Deputado Antônio Carlos Biscaia, muito obrigada pela sua participação em nosso programa. E para você que nos assistiu, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.